O silêncio que não é seu, você nunca foi sensível demais. Você sempre foi desperto em um mundo que insiste em nos manter adormecidos. Eles não gritam, não levantam a voz. Às vezes, nem precisam dizer nada. E mesmo assim, conseguem fazer você se sentir errado, invisível, exagerado. Você sai de uma conversa carregando um silêncio que não pertence a você. Ombros tensos, mandíbula trincada e um pensamento rastejante. Será que o problema sou eu? Mas Carl Jung já tinha enxergado isso muito antes da psicologia moderna dar nomes bonitos a essas feridas. Ele sabia, quando uma pessoa não enfrenta sua própria sombra, ela encontra meios sutis de ferir os outros, com omissão, indiferença, silêncio calculado. E o pior, quando você não conhece os seus próprios padrões, acaba aceitando isso repetidamente. Acreditando que é azar, que não é digno de amor ou que é dramático demais. Mas e se eu te dissesse algo que pode mudar tudo? E se cada pessoa que te feriu não fosse um reflexo do seu valor, mas do que você aprendeu a tolerar? Jung não trouxe apenas teoria, ele nos deixou alertas. E hoje vamos percorrer 44 verdades que podem libertar você de um ciclo de dor invisível. Porque a dor, quando se torna familiar, deixa de ser percebida. Pronto para acordar? Então, vamos à primeira verdade. Verdade 1. Se você não define o seu valor, outros irão desvalorizá-lo. Toda vez que você fica em silêncio quando deveria falar, toda vez que coloca as necessidades dos outros acima da sua verdade, você ensina ao mundo que o seu valor é negociável. A verdade que eles não querem ouvir. Verdade 2. As pessoas que se beneficiam do seu silêncio sempre vão chamar a sua verdade de egoísmo. O dia em que você começar a dizer não, a expressar suas necessidades, prepare-se. A resistência virá. Vão dizer que você mudou, que está difícil de lidar, que não é mais o mesmo. Mas a verdade é simples. Eles não odeiam a sua essência. Odeiam perder o controle que tinham sobre você. Verdade 3. A sua sombra não é um inimigo. Ela é poder não utilizado. Sabe aquela raiva que você reprime? Aquele nó no estômago quando alguém te desrespeita? Isso não é defeito, é proteção sagrada. A sua sombra não quer te destruir. Ela quer te defender. Verdade 4. As pessoas não respondem ao que você diz, mas ao que você tolera. Você pode dizer, não fale comigo assim, mas se continua por perto quando isso acontece de novo, sua energia reescreve suas palavras. Limites sem ação são apenas ruído. Verdade 5. Cada desculpa que você dá por sentir dor é uma forma de apagar a si mesmo. Quantas vezes você disse, desculpa, estou cansado, ou desculpa se estou exagerando? Mas Jung perguntaria, por que você pede desculpas por sentir? Quem te ensinou que sentir é errado? Essas verdades são apenas o começo. Agora, vamos mergulhar ainda mais fundo no que realmente molda nossos relacionamentos e a forma como nos permitimos ser tratados. O amor que é só dor, disfarçada. Verdade 6. O trauma ensina você a confundir amor com sobrevivência. Se amar significava agradar, se adaptar, diminuir-se, então é isso que você busca. Mas isso não é amor, é dor familiar, maquiada de afeto. É um padrão repetido, não uma escolha consciente. Verdade 7. Se o amor exige que você se traia, não é amor, é negociação. Quando você diz sim para algo que destrói a sua paz só para evitar conflito, não está mantendo a paz. Está aceitando um acordo onde você sempre perde. Verdade 8. A máscara que você usa para ser amado se transforma na sua prisão. A pessoa sempre disponível, sempre sorridente, sempre compreensiva. Funciona. Até que você esqueça quem é de verdade. Porque a máscara, um dia, cola no rosto. Verdade 9. Trabalho emocional sem retorno é exploração. Você ouve, consola, explica, aguenta,
e chamam isso de amor. Mas, se só flui em uma direção, isso não é amor. É drenagem. Verdade 10. Você ensina as pessoas a como te tratar pelo que você aceita. Uma vez pode ser um erro, mas se acontece de novo e de novo, não é mais sobre eles. É sobre o seu silêncio dando permissão. Agora as coisas começam a ficar intensas, porque a próxima parte vai tocar em algo que dói. Porque a gente continua perto de quem nos destrói. O preço de ser leal. Verdade 11. Nem todo mundo que entende você merece acesso a você. Pessoas tóxicas também sabem decifrar a sua dor. Elas podem entender sua história, espelhar seus sentimentos, até usar sua linguagem. Mas sem integridade, isso não é conexão, é manipulação. Verdade 12. Você não é sensível demais. Está apenas ouvindo o corpo que sempre tentou te avisar. Aquele aperto no estômago, a exaustão depois de uma conversa, a vontade de sumir, isso não é fraqueza. É verdade sussurrando pelo seu corpo. Verdade 13. Lealdade à disfunção não é virtude, é condicionamento. Você fica, você perdoa, você justifica. Mas pergunte, isso é amor ou é medo? Medo de perder, medo de mudar, medo de ficar sozinho. Jung dizia, ficar na dor não faz de você leal, faz de você perdido. Verdade 14. Se alguém só te ama quando é fácil te amar, isso não é amor, é consumo. Quando você adoece, discorda ou impõe um limite e a pessoa se afasta, isso não é rejeição, é revelação. Eles nunca amaram você, amavam a sua obediência. Verdade 15. Explicar demais é uma resposta traumática disfarçada de lógica. Sempre tentando justificar, defender, esclarecer. Não é sobre eles, é sobre aquele medo antigo de que, se você não se explicar, será rejeitado. Agora, vou trazer um ponto de virada. A história de alguém que decidiu enterrar o falso eu. Isso vai preparar para as próximas verdades. A morte do eu falso. Deixe-me contar uma história. Havia uma garota, quietinha, sempre tentando não incomodar. Era a que cedia, a que ria de piadas sem graça só para evitar o silêncio constrangedor. A boazinha. Até que um dia, no meio de uma conversa que se tornou hostil, ela fez algo impensável. Não sorriu. Não explicou. Não se desculpou. Apenas disse, não fale comigo assim. E saiu. As pernas tremiam, o coração disparado. Mas ela andou, porque percebeu algo simples e brutal. Ser compreendido não é o mesmo que estar seguro. Jung acreditava que todo ser humano precisa passar por uma morte simbólica, a morte do eu falso. Essa garota enterrou a versão dela que acreditava que suportar dor era amor. E no lugar nasceu alguém que não estava mais disposto a ser agradável à custa da própria alma. Agora eu te pergunto, quando você aprendeu que ser silencioso era mais seguro do que ser verdadeiro? Foi o tom do seu pai? O olhar gelado de um professor? Um amigo que sumiu quando você chorou demais? Esse foi o dia em que a sua voz se escondeu. E desde então, qualquer um pôde ferir você de formas sutis, porque a parte que deveria gritar estava sedada. Mas não é tarde demais. Essas 15 verdades são só o começo. Agora, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Por que você continua aceitando migalhas, achando que é banquete? A nova consciência. Agora chegamos ao ponto em que tudo muda. Se você está aqui, é porque quer mais do que sobreviver. Quer se libertar. Jung não trouxe apenas reflexões. Ele nos deixou chaves psicológicas para quebrar correntes invisíveis. Verdade 16. A cura vai tornar você irreconhecível para quem só conheceu a sua versão quebrada. Eles vão dizer que você mudou. E eles têm razão. Mas o que realmente significa é, você não é mais fácil de explorar. Verdade 17. Se o amor não pode evoluir, ele morre.
Relacionamentos não terminam por causa de brigas, mas porque um cresce e o outro insiste em ficar parado. Amor que não acompanha o crescimento apodrece em silêncio. Verdade 18. As pessoas temem seus limites quando antes se beneficiavam da ausência deles. Elas vão te chamar de frio, de duro, mas isso é projeção. O que elas querem dizer é: seu respeito próprio agora limita meu controle. Verdade 19. Quando você para de se explicar demais, os manipuladores perdem a força. Eles se alimentam do seu cansaço, do seu diálogo interminável. Mas quando sua verdade se torna inegociável, eles caem no silêncio. Verdade 20. Empatia só é um dom quando está protegida por discernimento. Você sente demais. Sofre pelos outros mais do que por si mesmo. Mas amar sem discernimento é assinar um contrato de autodestruição. Agora, a próxima parte vai falar sobre como lidar com a culpa e os ataques quando você decide se respeitar. A culpa não é sua verdade. 21. O desejo de ser compreendido pode te fazer tolerar o intolerável. Você explica, justifica, implora para que entendam. Mas o problema nunca foi a sua clareza, foi o conforto deles. Verdade 22. Quando alguém ultrapassa seu limite e se ofende com isso, você expôs a arrogância dele. Pessoas saudáveis ajustam o comportamento quando você expressa uma necessidade. As tóxicas revidam, não porque você está errado, mas porque nunca tiveram a intenção de respeitar. Verdade 23. Você não é responsável pelas reações emocionais de quem você superou. A culpa vai sussurrar: seja mais gentil, mais dócil. Mas crescimento não é crueldade, é clareza. Se sua evolução machuca alguém, não é problema seu. É sinal de que eles se alimentavam da sua versão pequena. Verdade 24. As pessoas não vão embora quando você fica tóxico. Vão embora quando você começa a se respeitar. Repare, quando você começa a se posicionar, alguns somem. Não porque você mudou para pior, mas porque não é mais conveniente. Verdade 25. Seus gatilhos não são defeitos, são mensagens. Quando alguém diz, você é muito reativo, pergunte, qual memória acabou de ser tocada? Emoção não é defeito, é informação. Agora, vamos entrar na parte mais perigosa do jogo psicológico: projeção, manipulação e o preço de dizer não. O espelho da dor, verdade. 26. Projeção é quando alguém te acusa daquilo que tem medo de ver em si mesmo. Eles dizem que você é manipulador porque colocou um limite, que é egoísta porque pediu espaço. Mas muitas vezes o que eles enxergam em você é aquilo que não suportam enfrentar dentro deles. Verdade 27. Algumas pessoas são viciadas na sua disfunção porque ela valida a delas. Você é fácil quando está ansioso, quando se sente inseguro, quando dá demais. Mas no momento em que começa a se curar, elas se sentem expostas. Sua clareza torna o caos delas impossível de ignorar. Verdade 28. Quando alguém retira o amor como punição, nunca foi amor, foi chantagem. Você sente o silêncio depois que disse não, a frieza depois que se posicionou. Isso não é amor indo embora, é controle perdendo a força. Verdade 29. Você não precisa explicar seus limites, precisa apenas aplicá-los. Eles vão pedir justificativas, vão tentar discutir. Mas limite não é debate, limite é porta fechada. Verdade 30. Você não deve acesso vitalício à versão antiga de si mesmo. Você mudou. Não ri das mesmas piadas. Não se humilha mais por atenção. Isso não é arrogância, isso é revolução. Agora vamos para as verdades, que vão mostrar como parar de sangrar por amor e, finalmente, sentir o peso da liberdade. Quando a paz se torna revolução, verdade. 31. Sua paz vai incomodar quem precisa do seu caos para se sentir no controle. Quanto mais calmo você fica, mais alto eles gritam. Seu silêncio, que antes era submissão, agora é escudo. E isso os enfurece.
Verdade 32. Se você precisa implorar para ser entendido, é porque a pessoa está comprometida em não entender. Clareza não é performance. Amor não é audição. Você não deveria ter que provar nada para merecer cuidado. Verdade 33. Algumas pessoas não querem solução, querem controle. Elas vão provocar, adiar, distrair, não para resolver, mas para permanecer no poder. Jung sabia: quem teme o próprio inconsciente, controla o dos outros. Verdade 34. O pior tipo de gaslighting é quando você faz isso consigo mesmo. Será que estou exagerando? Será que peço demais? Pergunte: de onde vem essa voz? Quem te ensinou que dor é normal? Verdade 35. Autoabandono veste muitas máscaras: lealdade, sacrifício, espiritualidade, amor. Mas se para se manter conectado você precisa desaparecer, isso não é virtude. É ferida fantasiada de devoção. A liberdade do eu inteiro verdade. 36. Você não é difícil. Você só não está mais disposto a se autodestruir silenciosamente. Deixe que te chamem do que quiser. Rótulos não grudam em quem conhece sua verdade. Verdade 37. Quem nunca teve limites vai enxergar os seus como crueldade. E tudo bem, o desconforto deles não é sua responsabilidade. Você não nasceu para carregar a alfabetização emocional dos outros. Verdade 38. Manipuladores confundem empatia com acesso. Eles acham que entender alguém é ter direito de ultrapassar limites, mas entender não significa tolerar. Verdade 39. Você pode amar profundamente e ainda assim escolher a si mesmo. Isso não é egoísmo, é amor sagrado. Amar é encher-se tanto que você transborda, não esvazia. Verdade 40. Se sua ausência os incomoda mais do que sua dor, isso não é amor, é dependência. Eles sentiam falta de quem você era antes, não de quem você é. Verdade 41. Quanto mais curado você fica, mais entediante se torna para quem é viciado em drama. Eles vão dizer que você mudou, que está distante. Está, porque o caos não é mais seu lar. Verdade 42. Se o amor deles exige sua exaustão, não é amor, é performance. Você não está em um teste. Você merece cuidado real, onde se encontra quem você é. Verdade 43. Algumas pessoas se conectam pela dor, não por valores. Quando você começa a curar, a conexão acaba. Eles não amavam você, amavam sua dor. E quando para de sangrar, eles vão embora. Verdade 44. A maior forma de amor próprio é partir em silêncio, sem precisar de explicação. Não precisa de fechamento, palavra final ou justificativa. Você só precisa estar livre. Imagine acordar um dia e não sentir mais o impulso de checar o telefone, reler mensagens ou preparar uma resposta, porque algo dentro de você fechou, não por amargura, mas por clareza. Você percebe que o pedido de desculpas nunca veio, o respeito nunca foi real, o amor sempre foi condicional. E em vez de se perder no turbilhão, você simplesmente respira, se levanta, faz um chá, se põe na luz. Você não quer vingança, nem validação, nem explicação. Você só quer estar inteiro. Esse é o milagre silencioso que Jung falou. Quando sua identidade não depende mais de como os outros te tratam. Agora eu quero saber de você. Qual dessas verdades mais te tocou? Comente aqui. Compartilhe sua experiência. Curta se essa mensagem te despertou. Sua voz importa. Vamos juntos nessa jornada de despertar e liberdade.